boa noite a todos. Hoje, novamente, com problemas técnicos. Dessa vez o microfone resolveu falhar do nada, a gente não conseguiu resolver ainda, mas estamos tentando. Agradecemos a presença de todos em mais essa noite, essa sexta-feira, esse friozinho. O pessoal saiu de casa, né? Veio para casa, um calorzinho da cama, vim para cá, esse friozinho, né? Mas aqui tem muito calor humano. Não é o calor do colchão, não é o calor da cama, mas calor humano aqui a gente garante. Então hoje nós vamos receber aqui o seu Rodenci, novamente, que vai nos prestigiar. Antes eu vou chamar a Renata para fazer a nossa leitura. Boa noite, irmãos. Boa noite. Então o livro é Conduta Espírita, Valdo Vieira, pelo Espírito André Luiz. Perante a enfermidade. Sustentar inalteráveis a fé e a confiança, sem temor, queixa ou revolta. Sempre que enfermidades conhecidas ou inesperadas lhe visitem o corpo ou lhe assediem o lar. Cada prova tem uma razão de ser. Com o necessário discernimento, abster-se do uso exagerado de medicamentos capazes de intoxicar a vida orgânica. Para o serviço da cura, todo medicamento exige dosagem. Desfazer ideias de temor ante as moléstias contagiosas ou mutilantes, usando a disciplina mental e os recursos da prece. A força poderosa do pensamento tanto elabora quanto extingue muitos distúrbios orgânicos e psíquicos. Sabendo que todo sofrimento orgânico é uma prova espiritual, dentro das leis kármicas, jamais recear a dor, mas aceitá-la e compreendê-la com desassombro e conformação. A intensidade do sofrimento varia segundo a confiança na lei divina. Aceitar o auxílio dos missionários e obreiros da medicina terrena, não exigindo proteção e responsabilidade exclusivas dos médicos desencarnados. A eterna sabedoria tudo dispõe em nosso proveito. Afirmar-se mentalmente em segurança acima das enfermidades insidiosas que lhe possam assaltar o organismo, repelindo os pensamentos e as palavras de desespero ou cansaço, na fortaleza de sua fé. A doença pertinaz leva à purificação mais profunda. Aproveitar a moléstia como período de lições, sobretudo como tempo de aplicação dos valores alusivos à convicção religiosa. A enfermidade pode ser considerada por termômetro da fé. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus, em Mateus 11, 28. Obrigada. Obrigado, Renato. Vamos então à nossa oração inicial. O seu Rubem vai fazer para a gente. Boa noite. Vamos elevar o nosso pensamento nesse momento e vamos receber aqui mensagens gloriosas que traz alento para cada coração aqui presente, de encarnados e desencarnados. Gratidão, Senhor, por essa oportunidade, por esse momento, por estarmos aqui sadios, enquanto tantos outros irmãos nossos estão nos leitos de hospitais, talvez até nos presidiários, que estão nas prisões. Obrigado por mais esse dia, por mais essa oportunidade, por mais esse momento grandioso, Senhor. Abençoe esse momento, abençoe seu Murici, que possamos mudar e sair daqui diferente de quando entramos. Muito obrigado, que assim seja. Bom, conscientização, missão e responsabilidade. Esse é o tema escolhido pelo seu município. Seu município, por favor.
Infelizmente vai ter que ser um pouquinho no gogó, por causa desse problema técnico. A tribuna é sua. Meus irmãos, que a paz de Deus e de Jesus nos envolva neste momento. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Agora estamos no caminho, né? Bom, como o nosso irmão disse, nosso tema de hoje é conscientização, missão e responsabilidade. Né? Ou seja, 3 temas juntos. Amanhã de manhã estou saindo daqui para dar para o café da manhã. Né? Antes da gente começar, eu quero falar uma coisa rapidinho. É com muita alegria que eu estou nessa noite, nesta casa. Primeiro, por ver muitos amigos que eu não via há algum tempo. Segundo, porque eu tenho um agradecimento muito forte a essa casa. Quando eu cheguei aqui no Geal, uns 19 anos atrás, eu fui recebido muito amorosamente. Né? Isso fez com que eu notasse nesse ambiente, como é até hoje, né? Aquilo que a gente busca muitas vezes, que não é apenas a palavra, mas também o sentimento das pessoas, né? Como nos recebe, como nos abriga. E essa casa, ao longo do tempo, me abriu muitas portas de trabalho. Quer dizer, eu tive aqui inúmeras oportunidades de trabalhar, de dar o melhor de mim, que não sei se era suficiente, mas era o melhor. E não só aqui, mas por estar aqui, muitas portas de outras casas também se abriram para mim. Então eu só tenho a agradecer essa casa, estou muito contente por participar desse mês em que a gente comemora os 20 anos de criação do Geal. Bom, eu não vim muito preparado para o gogó, mas vamos lá, né? A gente tem que enfrentar os obstáculos à medida que eles aparecem. Se eu acho que se soubesse que não ia ter, eu diria, não vou. Então, azar de vocês, né? Fazer o quê? Tem alguém que está muito longe aí, que está difícil, se quiser, tem... Talvez ficando aqui nesse cantinho, talvez seja melhor. É? Fica melhor aqui? Fica, né? Então, vamos lá. Hoje nós vamos conversar sobre 2 assuntos bem conhecidos de todos nós, mas nem sempre entendidos no seu devido valor. E antes ainda de nós começarmos, eu vou fazer a vocês 2 perguntas. Tá? A primeira é: qual é a missão do Espiritismo? Silêncio total. Qual é a missão do Espiritismo? Amor, consolar, né? Consolar. Para mim é amor. 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 Transformação moral da humanidade. Lá de cá está quietinho. Eu acho que é o frio aí, né? Deve ser. Vamos lá. O que mais? Também. Muito bom. A segunda pergunta é muito pessoal. Quem aqui, de vez em quando, não estou dizendo sempre, tá? Costuma pensar no objetivo de sua encarnação? Levante o braço, por favor. Eu sei demais disso aí. De vez em quando, né? Ou de quando em vez, não sei, né? Mas, em conversas que eu tenho realizado em algumas casas espíritas, eu fiz as 2 perguntas. E, na realidade, me deixaram muito preocupado. Tá? Porque quando a gente perguntou sobre missão do Espiritismo, como aconteceu aqui,
Quer dizer, todos vocês deram respostas certas, mas existe uma missão que é importante e que nós vamos conversar sobre ela hoje, tá? Na segunda, que me deixou mais preocupado ainda, quando eu perguntei sobre quem é que pensa na sua encarnação, poucas pessoas levantaram a mão. E por que eu fiquei preocupado, né? Porque são assuntos básicos da doutrina, né, que precisam ser entendidos com muita clareza, né, na sua essência. Vocês concordam ou não? Meu irmão, faz essa pergunta de novo isso aí para me responder. Eu não entendi o que o senhor falou, eu não quero dar resposta. Pois não. O senhor falou um negócio aí de... Quem é que pensa na sua encarnação de vez em quando? Isso a gente tem certeza, né? É uma certeza que todo mundo tem. Agora, eu já tive muito pânico da morte. Depois que eu entrei para a doutrina, eu sou 100% convicto que a morte não existe. Uhum. Então, depois que me convenci por inteiro que eu não acredito na morte, então eu não tenho mais por que ter medo de me preocupar. Tá bom. Eu acho que eu tenho que me preocupar como eu tenho que viver da agora para frente para me melhorar a minha desencarnação. Tá certo, dona Júlia. Obrigado por sua participação aí, tá? Vamos ver então sobre missão do Espiritismo, tá? Então vocês falaram em amor, em uma série de coisas que realmente fazem parte, né? E também tem o caso quando a gente fala mediunidade, passe, assistência social, né? Tudo isso são ações extremamente importantes, mas são ações do Espiritismo, mas não nos trazem um esclarecimento sobre qual é realmente a missão do Espiritismo, né? A missão, a finalidade maior do Espiritismo é evangelizar a humanidade. Esta é a grande missão do Espiritismo. Evangelizar a humanidade, né? É lutar pelo progresso moral e espiritual da humanidade. Para quê? Para que mais irmãos tenham condições de chegar até o mundo de regeneração. Que a gente sabe que vamos ter que mudar muita coisa na nossa vida, né? Então, essa é a finalidade, quer dizer, quanto mais o Espiritismo evangelizar, mais pessoas vão ter condições de continuar encarnando no planeta Terra, no mundo de regeneração. Dá para entender? Vocês estão escutando bem aí? Sim. Até lá embaixo? Oh, minha voz, ó, valeu. Ele vai ser mais caro hoje. Um pouquinho mais caro hoje. E quando dizemos evangelizar a humanidade, nós estamos querendo dizer o quê? Por onde nós vamos começar? Por onde o Espiritismo vai começar? Na família. Em casa. Por nós mesmos. Primeiro a gente. Está em casa, mas Primeiro dentro pela de gente. casa em quem? Primeiro pela gente. Na realidade, quando nós dizemos evangelizar a humanidade, nós estamos dizendo evangelizar a cada um de nós. Porque nós somos parte da humanidade, não somos? Sim ou não? Sim, sim. Opa, me assustei. Agora, para cumprir a sua missão, o Espiritismo enfrenta alguns desafios, tá, pela frente. Para disseminar a doutrina, para evangelizar, existem alguns, né? Na realidade, nós vivemos hoje tempos desafiadores para o movimento espírita, né? Em especial para aqueles trabalhadores que precisam ter um cuidado muito maior na sua conduta, nas suas ações, né? Para que não sejam influenciados pelos espíritos menos esclarecidos que estão sempre querendo nos desviar do caminho, né?
E Kardec, interessante, ele já demonstrava essa sua preocupação lá atrás, né, com esses desafios que poderiam causar problemas, na realidade, ao movimento espírita, devido a desconhecimento dos postulados e das práticas espíritas, né, por seguidores, como está escrito lá no livro dos Médiuns. Vamos ver o que ele diz. Todos os dias, a experiência nos traz a confirmação de que as dificuldades e os desenganos com que muitos topam na prática do espiritismo se originam da ignorância dos princípios desta ciência. Ou seja, ao mesmo tempo que ele estava lá lançando, né, a codificação espírita, ele já estava preocupado com isso, porque ao longo do tempo poderia haver muita dificuldade para a disseminação. E então ele também concorda com esses desafios. E nós vamos analisar apenas 3 desafios, tá? Senão nós iríamos ficar muito tempo aqui. O primeiro desafio que eu elenquei aqui são as facilidades do mundo moderno que nós temos, né? E as facilidades também das tentações que estamos sempre sendo sujeitos a elas, não é? Que podem afetar a manutenção da pureza do espiritismo. Quer dizer, hoje nós temos assim uma liberdade muito grande para todas as coisas, não é? Essa facilidade do mundo moderno, num certo instante pode, junto com a doutrina, também estar nos levando para outros segmentos, o que não é interessante para a pureza da doutrina. O segundo desafio são, na verdade, os meios de comunicação, né? Os meios de comunicação, o que acontece? Quer dizer, antigamente, no meu tempo, lá atrás, quase no século passado, a comunicação chegava muito lentamente até nós, né? Então era fácil a gente verificar, não, isso aqui é uma coisa boa, isso aqui é uma coisa má, isso aqui nós tínhamos uma capacidade maior de analisar. Por quê? Porque era muito pouca coisa, né? A partir de um instante que a mídia, os meios de comunicação passaram a utilizar tecnologias cada vez mais avançadas, evidentemente que todas essas informações chegam até nós hoje na hora, né? Não é isso? A gente vê na guerra, lá, quando o pessoal está filmando lá, está matando o outro na nossa frente, né? Agora, né? Então, e outra coisa, a rapidez com que chega essa informação, às vezes é muito complicado para a gente analisar, né? Por exemplo, a gente que tem mania os mais velhos ainda, né? De ver, né, Rui? De ver, você não é tão velho como eu, mas tá no time, vamos dizer, de ler alguma coisa assim. Eu por exemplo, eu pego na internet o Estadão lá que eu gosto, eu não fico lendo as coisas porque não dá, eu vejo assim a mensagem, se me interessar eu paro ali, mas se não, porque se eu for começar a ler tudo ali, não dá tempo de esclarecer nada, nem de separar nada, vai tudo de uma vez, né? E isso é um perigo, né? Porque precisa que, nesse caso aí, sempre como eu disse, os médios, os trabalhadores, têm que ter um uso muito mais intenso do orai e vigiai, para que não sejam contaminados por todas as coisas negativas que nos chegam, né? E daí para frente, quer dizer, chegamos ao ponto da internet, né? Quer dizer, com o advento da internet, então, as coisas se tornaram muito mais rápidas, muito mais abrangentes, muito mais claras, e por outro lado a gente passou a ter mais dificuldade ainda de separar as informações que nos chegam nas boas e nas ruins, né? Quando a gente está na internet, existe uma coisa muito perigosa na internet, né? A gente vai pesquisar alguma coisa, né?
Aí, de repente, assim, tá lá pesquisando, vem um bannerzinho lá, com uma coisa, nossa, um chamado assim, não, eu tenho que ver isso aqui. Aí eu clico ali, estou perdido já, né? Porque dali a coisa começa a fazer assim, né? E a gente, no fim, ao invés da pesquisa que a gente estava fazendo, a gente está absorvendo outras informações que não são tão boas para nós, né? Eu não sou de forma nenhuma, quer dizer, eu não quero desmerecer de forma alguma a internet, a maravilha que essa ferramenta que nos foi colocada nas mãos, né, é para a humanidade. Só que como humanidade a gente distorce as coisas, né? Então coisas muito boas que a internet nos proporciona, a gente começa a usar de uma forma que não seria aquela que deveria ser usada, né? E aí, como eu disse, aí é que mora o perigo, né? Que quando a gente não distingue, aí a gente fica falando para todo mundo, né? Quer dizer, às vezes vem uma noticiazinha lá pequenininha, dizendo, não, fulano morreu. Aí a gente fala, fulano morreu, mas o cara está vivo, né? Mas a gente fica passando informações, né, sem ter nenhum nexo, sem ter nenhuma verdade às vezes, né? Isso é muito perigoso, né? Agora, como isso está à nossa disposição, está aberto, é livre, nós precisamos estar muito conscientes de que é preciso aprender a garimpar as boas notícias. Garimpar quer dizer o quê? Procurar, escolher e absorver aquilo que é o bom para nós, né? Alinhados, sempre se for o caso, se a gente estiver pesquisando sobre o Espiritismo, aquilo que nos diga respeito à doutrina, de uma vez. Tá tudo bem? Tá? Tá todo mundo tão calado, tão sério? Vejam bem, meus amigos, nós escolhemos uma doutrina que ela é doutrina de educação consciente e cuidadosa, não é? Acho que todos vocês que estão aqui já sabem disso, né? É de educação consciente e cuidadosa. Por quê? Porque ela revive os ensinamentos do Evangelho de Jesus na sua pureza primitiva, né? Nós estamos pegando todos os ensinamentos de Jesus na sua essência, na origem, né? Então a gente tem que estar muito claro, a gente tem que estudar para saber que aquilo serve para nós, serve, ótimo. E aquilo serve para a gente passar para os outros, serve, que bom, né? E o Espiritismo tem um papel fundamental, né, para que a humanidade compreenda a conjuntura atual em que nós vivemos. Por isso é que eu perguntei para vocês sobre quem é que pensa na sua encarnação. Quer dizer, nós estamos vivendo hoje um período único da humanidade, né? Você já tem escutado muito isso aqui, né? Então é preciso, com o Espiritismo, a gente consegue absorver ensinamentos que nos fazem entender este momento, da importância desse momento, da nossa responsabilidade neste momento que nós estamos vivendo. E é isso, para isso nós precisamos buscar conhecimentos cada vez mais confiáveis e mais profundos da doutrina espírita. E nós temos um acervo de coisas à nossa disposição incrível, né? Nós temos todos os livros da codificação à nossa disposição. Livro dos Espíritos, livro dos Médiuns, né? Todos, vocês conhecem todos, né? Mas a gente às vezes conhece às vezes, antigamente a gente tinha uma mania, no meu tempo, de comprar enciclopédia Barça, enciclopédia não sei o quê, e a gente pegava e botava na prateleira aquela encadernação linda, né? Só que nunca abria aquilo lá. Aquilo lá ficava como assim, olha, o cara tem uns livros bons lá, né? Só que a gente mesmo nem sempre sequer abria os livros, né? E não é esse o caso. Quer dizer, doutrina espírita é uma doutrina que a gente está
tem que estar sempre pesquisando. Vocês temos também as obras complementares, né? Escritas, quer dizer, pelos espíritos e psicografadas pelos médiuns que nós conhecemos bem, né? Perdemos mais um agora. Perdemos não, perdemos do contato mais próximo, né? Mas, então, essa parte toda aí, quer dizer, vejam bem, nós tínhamos os livros da codificação, que nos traziam uma série de informações. Mesmo dentro destes livros, a gente tinha, às vezes, alguma dificuldade de entender aquilo que está lá. Não é? Temos ainda, né? Vocês têm, não? E o que as obras complementares estão fazendo? Estão vindo para nos esclarecerem todas aquelas pequenas dúvidas que a gente tinha ainda dentro da própria codificação. Então, por isso que eu digo, a gente tem que estar estudando sempre, porque de repente surge um livro que fala de uma outra coisa, fala uma novidade que veio, porque o Espírito teve permissão de trazer aquilo até nós, porque nós chegamos num ponto de poder entender aquela outra ideia sobre o assunto da codificação. Então, nós, na realidade, a gente pode, no estudo de todas essas obras aí, e mensagens estão, quantas a gente recebe, não é? No dia a dia. Muitas vezes entregam para a gente faz assim, né? Nem lê o que estava lá. E às vezes era uma coisa importante para a gente entender um pequeno detalhe da doutrina, né? Mas, quer dizer, é dentro disso aí. Então, estudando as obras básicas, acompanhando as obras que são complementares, nós vamos ter uma base muito boa do Espiritismo para que nos dê a possibilidade de nós entendermos aquilo que nós estamos passando hoje. Às vezes, eu também nas casas que eu vou, a gente fica assim, preocupado também, né? Com a coisa assim de perguntar para as pessoas assim, qual é o seu objetivo de vida? E a gente vê que a maioria das pessoas não consegue falar isto. Às vezes é comprar uma bicicleta, não sei o que, ter um carro novo, uma casa. Isso é o objetivo de vida? É? Para nós espíritas? Não é, né? Quer dizer, se eu tiver possibilidade de usufruir desses bens, dessas coisas, tudo bem. Mas não pode ser uma determinação, eu quero isso aqui, quer dizer, porque nos coloca numa posição de querermos coisas materiais, ao invés de desenvolvermos aquilo que nós temos que desenvolver, porque quando nós viemos do mundo espiritual para cá, nós traçamos um planejamento que previa que nós iríamos voltar para lá melhores do que quando viemos, é isso? E para voltarmos melhores do que quando sairmos de lá, nós precisamos estudar, nos preparar para que possamos entender na realidade por que estamos aqui. Não é por acaso, é? Não. Existe acaso no Espiritismo? Não. Pois é. Então, nós não estamos aqui por acaso. Então, nós vamos pensar qual é a ideia, por que eu estou aqui. Não é isso? Bom. E qual é o terceiro desafio? O que vocês acham que eu coloquei aqui? Eu falei da facilidade, né, das coisas, eu falei nos meios de comunicação e tem um outro item aqui que eu botei, que é uma coisa que diz respeito a cada um de nós. É a falta de vivência dos ensinamentos espíritas por parte de seus seguidores. Será que nós estamos vivendo de acordo com o que a doutrina nos ensina? Não é preciso responder agora, só pensar. Será
que nós estamos vivendo de acordo com o que a doutrina nos ensina? Com mais silêncio agora. Você falou que não era para responder? Hein? Você falou que não era para responder? Mas o pensamento às vezes fica alto. É nossa responsabilidade, Olha, nós que recebemos tantas informações importantes, né, para a nossa vida, nós temos responsabilidade de vivenciarmos os ensinamentos da doutrina espírita de Jesus através de nossos pensamentos, palavras e atos. Muito bem. Não é isso? Não é tão fácil a gente vivenciar, né? Mas a gente tem que fazer um esforço para isso, porque é uma obrigação nossa. E é para nós, não é para os outros isso. Né? Se nós fizermos isso, vai ser bom para quem? Para nós, não é para os outros. E uma coisa, a responsabilidade porque quando nós vivenciamos esses ensinamentos, nós estamos, como se fosse num Big Brother, né, que a gente sempre está, mostrando para todas as pessoas que estão à nossa volta como é a nossa vida, não é? Como é que nós tratamos as pessoas, como é que nós desenvolvemos as amizades, quer dizer, todos nós somos vitrines para todos os outros, não é? Então é uma responsabilidade grande. Quando a gente tiver a possibilidade de vivenciar os ensinamentos, com certeza a gente vai ter muito mais influência sobre os outros do que enquanto isso não acontecer. E outra coisa, nós vimos aqui que o Espiritismo tem uma missão, né? E todos nós aqui, nós temos que nos conscientizarmos de que se o Espiritismo tem uma missão, nós também fazemos parte desta missão. Concordam? Eu concordo. Não é? Por quê? Se nós, com os nossos atos, com os nossos pensamentos, palavras e atos, nós estamos transmitindo aquilo que a doutrina nos ensina, né? Nós temos realmente uma responsabilidade muito grande e estamos participando daquilo que a doutrina se propõe, a evangelizar a humanidade, porque nós vamos estar mostrando aos outros aquilo que seguimos, aquilo que pensamos. Bom, tudo bem com a missão do Espiritismo? Sim. Alguém levantou a mão ali? Pode falar. Está meio escuro aí. Eu queria só esclarecer na sua visão o seguinte. Pois não. Nós hoje somos ao em torno de 3 milhões no Brasil, declaradamente espíritas. Sim. A humanidade são 8 bilhões de pessoas. E nós sabemos que vamos passar de um plano de provas e expiações para um plano de regeneração. Sim. A missão do Espiritismo é evangelizar as pessoas, ou seja, nós temos aproximadamente 8 bilhões de pessoas para serem evangelizadas. Quanto tempo você acha que nós vamos levar para isso? Veja bem, quando a gente fala evangelizar, o que a gente está falando na realidade em si? Se nós evangelizarmos alguém, o que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai se tornar Um homem de bem. melhor, não é? Sério? Está certo isso? Quer dizer, vai ser uma pessoa melhor, provavelmente ela passa a ser mais bondosa, tem mais entendimento com os outros e tudo. Agora, lembre bem, não é só o Espiritismo que faz isso. Certo? Quer dizer, quantas religiões ao longo do mundo, quer dizer, propagam o amor, a paz,
a fraternidade, muitas e muitas religiões. Quer dizer, o Espiritismo não é o único meio de tornar uma pessoa melhor para a humanidade. Então, dentro desse conceito, eu não saberia lhe dizer quantas pessoas serão possíveis, mas com certeza não só o Espiritismo, mas milhões de outras pessoas estão sendo levadas para esse caminho. Nós vamos ver um pedacinho disso mais adiante, tá bom? Então vamos passar para o outro tópico, né, que eu perguntei, que é sobre se a gente, em algum instante, a gente pensa na nossa encarnação, não foi isso? Então vamos lá. Qual é a importância da nossa encarnação? Evolução. Buscar a evolução. Exatamente. Tá? Só que para isso existe uma porção de caminhos que vão nos levar até lá. Emmanuel nos diz uma coisa, eu gosto muito das informações de Emmanuel. Ele diz assim: cada encarnação é como se fosse um atalho nas estradas da ascensão. O ser humano deve amar a sua existência de lutas e de amarguras temporárias, porquanto ela significa uma bênção divina, quase um perdão de Deus. E ele continua: se de um lado a boa lógica nos diz que nossa última encarnação é sempre a mais importante, creio que esta atual é especialíssima. São palavras de Emmanuel. Tá? Bom, por que motivo nos diz Emmanuel que esta nossa encarnação é especialíssima? É única no momento. Vai ter outros, mas a gente tem que aproveitar o presente. Ele está dizendo, na realidade, aqui, que nós vamos ver também, que essa encarnação tem uma característica, esta nossa, tem uma característica muito especial. Olha o que ele continua dizendo aqui, olha bem. Estamos tendo a última oportunidade de nos prepararmos para sermos escolhidos para continuar reencarnando na Terra renovada do terceiro milênio. Última. Então, vejam a bênção que nós estamos recebendo. Se vocês têm ideia de quantos espíritos lá do outro lado gostariam de estar no nosso lugar, aqui, agora, tem ideia? Não? São milhões, não são poucos. Tá? E a gente sabe que é grande a fila de seres que querem ter essa oportunidade, né? Mas que poucos deles conseguirão ter essa bênção. Né? Então temos que agradecer muito a Jesus, ao Pai, aos amigos espirituais, por termos sido escolhidos para estar nessa encarnação na Terra, justamente no momento em que ela passa por essa transformação de mundo de provas e expiação para um mundo de regeneração. Todo mundo sabe, né? Pois é, e aí? Mas por que essa transformação é tão importante para nós, para reencarnar na Terra no próximo ciclo? Por que será que é tão importante para nós? Vocês estão muito calados hoje, hein? Aqui então, bom, você salvou a pátria por enquanto, viu? Vamos para o outro lado. Hein? Por que é tão importante para a gente? Só que era uma coisa assim, alguém aqui não quer ir para o mundo de regeneração? Levante o braço. Todos querem. Não, é para não ir. Não ir. Não ir. Dona Joana, não ir. Não é para ir. Levantou o braço rápido assim. Dado que pode passar alguém aí e dizer, olha, tem um lá que não quer. E aí já era tarde.
Aí não vai dar tempo de voltar atrás. Mas ninguém, né? Não vi nenhum braço, a não ser da dona Jovem, que foi por erro, né? Que não queira. Agora, por que a gente quer tanto ir para lá? Vamos ver alguma coisa aqui. Vejamos o que nos diz Santo Agostinho, um dos mestres da espiritualidade. No Evangelho está lá sobre as características do mundo de regeneração. Existem muitas outras, tá? Diz ele aqui, ele vai bem atrás lá. A Terra, em sua trajetória progressiva, oferece a nós, seus habitantes, uma morada cada vez mais agradável à medida que nós também avançamos na senda do progresso. O planeta Terra ha chegado a um dos seus períodos de regeneração, onde os homens serão ditosos, porque nele imperará a lei de Deus. Isso é Santo Agostinho que diz isso, tá? O homem ainda é de carne, ainda terá de suportar provas, porém sem as pungentes angústias da expiação. Os mundos de regeneração representam a calma após a tempestade, a convalescença após a moléstia cruel. Quem aqui gostaria de passar para o mundo de regeneração? Pouca gente quer passar. Quem aqui gostaria de passar para o mundo de regeneração? Eu não, já quero pular para o mundo feliz. Já para o outro. Já pular para o outro. Pular para o mundo feliz já. Bom. Agora, nós podemos estar entre os escolhidos, não podemos? Algumas condições precisam ser, né, analisadas. Como alcançarmos essa graça? Merecendo. Merecendo, muito bem. O Rui hoje está uma fera lá. Mais uma vez, Santo Agostinho nos diz uma coisa aqui, tá? Curtinha, hein? Conhece-te, aceita-te, supera-te. Conhece-te, aceita-te, supera-te. A única solução que existe para nós, né, é iniciarmos já. Ou se já iniciamos, nós fazemos um grande esforço para a nossa regeneração espiritual através de nossa reforma íntima. Vocês têm escutado muito isso aqui, né? Bastante. Mas acho que não gravaram bem ainda, né? Acho que ainda não, nem eu, né? Nem eu não quero dizer que eu esteja em outro plano, mas eu digo também, eu estou me colocando junto com vocês, tá? Mas, na realidade, a gente escuta falar, né? Vê uma porção de indicações, faça assim, faça assim, faça. Mas é difícil, não é? Ou é fácil? É? É talvez a coisa mais difícil para a gente fazer nesta vida. Por isso que ela é tão importante. Mas agora nós estamos num caminhozinho meio estreito, né? Ou a gente faz, ou não faz. A gente fica sempre... Eu tenho um amigo que ele... Às vezes ele faz umas bobagens assim, cara, eu sei que eu vou ter que passar por isso, mas eu vou deixar para a próxima. Só que nem ele nem eu sabe se a próxima, quando vai acontecer a próxima, né? O problema é esse aí, né? Se fosse logo ali... A próxima pode ser uma caverna lá. Pode. Mas então, olha só, então ficou claro isso, não? Só existe uma solução. Nós temos que ser pessoas que possam estar de acordo aqui, ó. Pô, olha aqui, como é que será aqui? Olha só. Como é que nós temos que ser? Onde os homens serão ditosos, ou seja, felizes, né? Porque nele imperará a lei de Deus. Não é isso? Fala ele ainda assim, né?
os mundos de regeneração representam a calma após a tempestade, que nós estamos agora, né? A tempestade, né? A convalescença após a moléstia cruel. Então nós temos que nos preparar para isso, né? Não tem como, nós temos que nos preparar para estarmos aptos a viver nesse outro mundo. Bom, existem alguns caminhos, né? Entre eles, a gente pode sugerir 3 passos. Isso aqui estava muito mais aberto, mas senão não dá para fazer uma aula sobre reforma. A gente não dá para fazer agora. O primeiro passo é a gente agradecer a Deus e a Jesus pela oportunidade de nós estarmos aqui. Tá? Começar por aí, quer dizer, para eu fazer alguma coisa para a reunião, eu preciso agradecer, eu preciso entender que eu estou recebendo uma bênção. Tá? Segundo passo, iniciarmos urgentemente um processo de autoconhecimento. E a dificuldade da reforma íntima está exatamente aqui, né? No autoconhecimento. Por quê? Porque nós somos muito pouco críticos com relação aos nossos erros. Nós desculpamos muito aquilo que fazemos de errado. Sempre diz, não, mas não foi com essa intenção, não foi por isso, não foi por esta coisa. A gente sempre tem uma desculpa para alguma coisa errada que a gente faz. Então, aí há um empecilho grande, não é? Para a gente poder vencer nesse autoconhecimento, né? Existe também aqui mais uma recomendaçãozinha para que a gente vença isso, né? A primeira coisa é aquele lá, conhece-te. Como é que a gente vai se conhecer assim? Na realidade, a gente precisa estar mais atento a tudo que a gente faz. As nossas palavras que nós usamos, como é que nós tratamos os outros, as nossas ações, como é que elas são. Vamos procurando analisar, sempre procurar fazer isso mesmo assim, se aquilo está de acordo com aquilo que a gente estuda aqui, com aquilo que eu acredito que é o certo. Né? Então aos poucos eu vou me conhecendo, eu vou dizer, eu já sei isso, né? Mas eu vou assim, confirmando aquilo que eu já sei. Porque só nós sabemos o que está no nosso íntimo, não é certo? Alguém mais sabe lá no fundinho da garrafa, lá no fundinho? Deus. Alguém mais sabe? Deus sabe onde da guarda. Não, Deus é outra coisa, Deus é outro departamento. Aí a gente está falando de outra coisa. Mas veja bem, alguém mais sabe dessas coisas lá no íntimo? Não, só nós. Agora, quando a gente vai lá e olha assim, caramba, mas eu faço isso aqui, eu sou assim. Não sou, não. Eu fiz isso, aquele cara. Então, a gente tem que se conhecer e entender que a gente é assim. Né? Aceitarmos. Eu entendi que eu sou assim, agora eu vou me aceitar assim. Eu vou me aceitar assim quer dizer o quê? Eu sei que eu estou errado e que eu preciso mudar. Não é? Isso aqui é o aceita-te lá do Santo Agostinho, né? Eu vou me aceitar, eu sei que eu fui lá, eu vi, eu sou assim, eu vou aceitar que eu sou assim, mas eu vou aceitar também que eu preciso mudar isso aqui. E a outra coisa é o quê? É o supera-te, né? Que ele diz aqui. Agora, quando a gente fala que a gente entende que é assim, que tem os erros, tem que ser honestamente, né? Não é, eu sou assim, mas não fica meio, né? Não é bem assim, tá? Não, tem que ser honestamente. E a partir daí, nós passarmos a superação. Qual é a superação? É nós aplicarmos aquilo que a gente aprendeu através
do Evangelho, através do Espiritismo, então, aplicar aquilo na nossa vida diária. Porque é na nossa vida diária, quer dizer, na nossa convivência com os outros, que nós temos a oportunidade de aplicar aquilo que aprendemos. Ou seja, uma superação. Eu estou passando um nível acima, quer dizer, antes eu fazia as coisas, tudo bem. Agora não, agora eu sei que eu estou errado, eu estou vendo aqui, então eu vou superar. Eu vou mudar a minha forma de agir. E aí a gente abre portas assim escancaradas para a nossa reforma. Diz aqui, a fraternidade, ela deve ser... Não, diz assim, que a convivência é escola bendita. E é mesmo, né? Nossa convivência em casa, no trabalho, aqui no grupo, não é uma escola para nós? Quer dizer, é aqui que a gente aprende a tratar os outros. É aqui que a gente aprende a aceitar os outros como eles são. Né? E diz ele aqui, na realidade, que fazer a fraternidade, na realidade, prioritária onde? Primeiro dentro de casa. Né? Depois, aqui no grupo, no trabalho, e aí vai expandindo para outros níveis. Né? Bom, está quase lá na hora. Tem que correr um pouquinho aqui. E, meus irmãos, o tempo está cada vez mais curto para que a gente faça estas... Gente, vou precisar um pouquinho só, por favor, tá? Eu estou fechando a porta para ela, mas ela está empurrando. Hein? Mas eu estava dizendo aqui, o tempo está cada vez mais curto para nós. É a última encarnação que nós temos na Terra como ela está. Né? A nossa próxima encarnação será aqui ou será lá no... Como é que você fala? Lá embaixo na caverninha. Na caverninha, né? Já não há muito tempo para a gente adiar essa nossa transformação. Né? Vamos analisar algumas informações que nos foram feitas, trazidas, previsões feitas por espíritos ilustres e confiáveis. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, em 87, nos diz assim: futuramente, a base de todas as religiões será calcada nos fundamentos espíritas, né? Uma vez que estes são provenientes de leis da natureza. Entendamos bem aqui quando ele fala a expressão, quando nos dizem assim, às vezes a expressão será crença comum, como se o espiritismo fosse ser, depois já lá no planeta de regeneração, a única religião. Não, ainda não será, não haverá ainda ali, né? Porque ele está falando que será calcada, as outras, né? Religiões serão calcadas nos fundamentos espíritas. Né? Quer dizer, a gente já vê hoje que muita gente que é de outras religiões fica em dúvida sobre reencarnação, sobre espíritos, sobre morte, sobre coisas assim, que são coisas, fundamentos do espiritismo. Mas muita gente hoje, eu converso com muita gente, de outras religiões já fica perguntando, mas isso aqui, quer dizer, como se faltasse alguma informação para essas pessoas, né? Então não será uma religião comum, mas uma crença comum dos princípios, né? Em todos. Talvez por um longo tempo as diversas religiões continuarão a ter as suas atuais denominações, né? Mas também Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, também nos dá uma ideia de quando os fundamentos do Espiritismo se tornarão crença comum
a todas as religiões. Ele nos dá uma ideia de quando. Tá? Durante, ele dizendo lá em 57, durante 2 ou 3 gerações, ainda haverá um fermento de incredulidade, que unicamente o tempo aniquilará. Quando ele fala de 2 ou 3 gerações aqui, né, a gente pode pensar numa geração com uma idade média de 70 anos, nós estamos falando de mais 140 anos, que dará um número igual a 2067. Eu ia escrever, mas não deu. Tá? Então, mas guardem esse número, 2067. O que Kardec disse? Que provavelmente dentro desse prazo das três gerações, a crença comum das religiões estaria implantada. Ok? Bezerra de Menezes, no livro Atitude e Amor, nos esclarece que para o Espiritismo ser implantado na Terra, houve na espiritualidade um planejamento de 3 períodos distintos de 70 anos a partir de 57. Ou seja, o primeiro período de 70 anos como a consolidação do fato de que o Espiritismo não é uma religião ou uma crença dos homens, mas sim dos espíritos. Quer dizer, que até então a maioria achava que isso seria, até hoje, né? Mas Kardec, ele criou o Espiritismo? Né? Não, na realidade não. Quem criou, não, quem trouxe as informações é uma religião do plano espiritual. Kardec codificou. Né? O segundo período seria o período de proliferação dos centros espíritas e da difusão do conhecimento espírita. E o terceiro seria o período das atitudes, que é o momento que nós estamos vivendo. Exatamente os 3 períodos que dá o 2067. Aliás, o terceiro seria de 1997 a 2067, tá? O momento de praticarmos o que nós aprendemos. E é exatamente esse momento que nós estamos vivendo agora. Eu não estou vendo o relógio, mas bateu a hora já, né? Pode, tranquilo. Até meia-noite, pessoal. Não, até meia-noite eu vou dar uma corrida. Como nos diz Richard Simonetti, chegou a hora do conhecimento descer da cabeça para o coração. Eu gostei muito dessa frase, sabe? Bezerra de Menezes ainda, em janeiro de 2005, no Reformador, traz um dos mais esclarecedores textos sobre o momento atual desse nosso mundo. Diz ele: não podemos negar que este é o grande momento de transição do mundo de provas e de expiações para o mundo de regeneração. Isso ele disse 20 anos atrás, só. Tá? Então, é o grande momento de transição. Agora vocês devem estar se perguntando assim, tá, sim, mas e afinal, quando é que vai passar para o mundo de regeneração, né? Você está falando uma porção de coisa e não falou nada ainda disso, né? Como disse o nosso irmão Luiz Guilherme na semana retrasada, não existe uma data certa. Ninguém que diga que vai ser dia tal assim, a Terra vai ser passada do mundo de provas para o mundo de regeneração. Não existe isso. Existem épocas em que isso vai acontecer. Tá? E é isso que a gente vai... Algumas informações prenunciam a renovação que já está ocorrendo há algumas décadas. Já está. Né? No livro Reforma Íntima, Sem Martírio, Maria Modesto nos diz assim: uma geração nova regressa às fileiras carnais da humanidade para arejar o panorama do mundo. É tempo de renovar. E no livro Momentos de Harmonia, Joana de Ângeles escreve:
De poucas décadas para cá, os espíritos que estão nascendo em nosso planeta são muito especiais. São nobres de alma, são fraternais e inteligentes. Dá-se nesse momento a renovação do planeta graças à qualidade dos espíritos que começam a habitá-lo, enriquecidos de títulos de enobrecimento e de interesse fraternal. Quer dizer, isso aqui aí a gente já consegue notar, não sei se vocês têm essa percepção, em muitos jovens, alguma coisa diferente, assim, de rumos diferentes, de coisas, né? Eu estou lendo muito sobre esse caso da geração Z, né? Quer dizer, o pessoal não dá muita bola para coisas que eram dadas antigamente, de marcas, não dão muita bola para coisas assim. É uma mudança de conceitos que está acontecendo, né? Isso já está acontecendo há algum tempo, né? E Joana nos diz que, na realidade, são espíritos muito elevados que estão já encarnando entre nós, né? Divaldo Franco disse em palestra realizada em 1999, no ano de 2025, 200 mil espíritos altamente evoluídos retornarão à Terra. Esses espíritos aqui são aqueles que, ao longo da nossa humanidade aí, eles se sobressaíram nas ciências, nas artes, né? Nas obras, tudo isso. Esses espíritos estão reencarnando agora. Você pode dizer assim, mas 200 mil para 8 bilhões, né? Mas não é o caso. É que são espíritos tão, por exemplo, a gente viu agora o Papa, meu Deus, faleceu agora? Francisco. Quer dizer, quanta coisa diferente, quanta coisa boa ele trouxe embora. Quer dizer, vamos olhar os outros, né? Deixou, quer dizer, a comoção que houve no enterro, quer dizer, não é uma coisa por acaso. Quer dizer, realmente ele trouxe alguma mensagem diferente de amor, de humildade, de paz, não é? E são espíritos assim, são espíritos grandiosos que vão impactar muita gente ao longo do tempo. 200 mil é muita gente, né? Agora, uma coisa interessante, em 1704, ou seja, 700 anos depois de Jesus, Isaac Newton, um dos mais importantes físicos e teólogos da humanidade, ele previu, ele não era espírita, né? Previu o fim de uma era do mundo, informando que esse fim não significa um apocalipse destrutivo, mas sim um período de renovação espiritual da humanidade. E dizendo uma coisa aqui, assim, e que em 2060, não antes disso, se completará essa renovação. Ele deixou, botou, grafou, assim, não antes disso. Quer dizer, pode ser daí para frente, né? Okay? Emanuel, alguém chamou? Não? Eu tinha entendido, quando eu fiz essa leitura, que era 2050. Isso está colocando como 2060 o prazo do Isaac. Pode ser que eu tenha errado a digitação aqui. Isso que nós comentamos aqui, mas sem... Não, pode ter um erro de digitação aqui, desculpe. Não muda muito, né? Não. Acho que só fala 57. Não, isso é outra coisa. Isso aqui é uma previsão do Newton. Tá? Agora aqui, Emmanuel, no livro Plantão de Respostas, ele afirma que a Terra será um mundo de regeneração por volta de 2057. Tá? Essa é a informação de Emmanuel. Cabe a cada um longa e árdua tarefa de ascensão, ou seja, de renovação, né? Trabalho e amor ao próximo com Jesus. Este é o caminho. Qual será
o ambiente da Terra em... Tirei uma folha aqui que eu tinha ali. Ótimo, né? Tá perto do fim. Qual será o ambiente espiritual da Terra, admitindo-se, teoricamente, que seja 2067? Vamos fazer um cálculo dedutivo aqui. Em 2067, admitindo-se, não estou dizendo que será, tá? É só um parâmetro que está lá. Que em 2067, espíritos nobres, fraternos e inteligentes, que já estão retornando à Terra há algum tempo, como escreveu Joana de Ângeles, terão em média uns 70, 60, 70 anos. Tá? Em 2067, os 200 mil espíritos altamente evoluídos, que reencarnarão em 2025, como afirmou Divaldo, terão cerca de 40 anos de idade. Em 2000, aqui vem a parte mais interessante. Em 2067, a maioria dos líderes mundiais e indivíduos outros que tendem ao mal estarão aonde? Desencarnados. Degradados. ou seja um turbilhão de vibração negativa, né, terá sido eliminado daqui. Então, nós vamos ver que esses espíritos todos reencarnando, né, com uma outra formação, e outros que estão agora, a gente não dá nem para contar nos dedos, né, a quantidade que tem, né, de espírito com má vontade de qualquer coisa, de paz, de amor, de tudo, né? Conclusão. Em torno do ano de 2067, isto é um tempo. Por favor, não vão dizer depois. E o Maurício disse que daqui vou fazer as contas, né? Dá 42 anos, não precisa fazer a conta, tá? Dá 42 anos. O Maurício falou que daqui a 42 anos vai estar tudo terminado. Não falei nada disso, não, né? Bom, em torno do ano de 2067, estarão habitando a Terra espíritos que, pela sua índole, têm todas as qualidades para habitar um mundo de regeneração dentro dos limites de tempo em que Kardec afirma que o Espiritismo será crença comum. Eu pedi para vocês guardarem o 2067 da crença comum, então batem as duas coisas. Agora, a pergunta que se faz necessária aqui nesse momento: como ficamos nós? Nós aqui. Doido para voltar. Que a gente vai estar fora, né? Ainda teremos tempo de alcançar a reforma que pretendemos? Uma boa melhorada acho que está para dar. Não é? Tudo, não sei. Bem, a oportunidade nos foi dada, né? Não é? De estarmos aqui, de recebermos ensinamento, de recebermos orientações constantemente para que nós buscássemos um caminho, não é? Na realidade, o que acontece? Nós precisamos, com toda a força, com toda a nossa vontade, aproveitar esta oportunidade de estarmos habitando este planeta neste momento. Estou repetindo isso aqui, né? O que implica, cremos sinceramente, quão é importante esta nossa encarnação. Pensarmos mais nela, né? Agradecermos mais por ela e fazermos o possível para que possamos, até o fim, estarmos em condições de poder progredir mais ainda, né? E está na hora dos espíritas, como nós, cumprirem a sua parte na missão dada ao Espiritismo, educando-nos, vivenciando tudo aquilo que temos aprendido, nos transformando, né? Levando com isso os nossos irmãos à nossa volta e fazendo com que o mundo terreno de hoje seja levado à categoria de mundo de regeneração, cumprindo assim
a missão que foi dada ao Espiritismo e a cada um de nós. Que a paz de Deus e de Jesus continue com todos nós. Obrigado, senhor Luciano. Ora. Obrigado pela oportunidade. Esse é um tema assim, polêmico, um tema difícil, um tema que algumas pessoas têm bastante dificuldade em compreender. Alguns acham que quando a gente fala em datas, que vai tudo mudar num passe de mágica. Não é assim que funciona. Como bem disse o Luiz Guilherme, não há um tempo certo, tá? Mas há sinais. Na codificação e através de muitos outros espíritos nós temos informações de que a transição planetária, que não é um mundo de regeneração, ela se iniciou em torno de 100 anos antes do advento da doutrina espírita. E através de obras complementares nós sabemos que ela ia durar em torno de 300 anos. Por exemplo, no livro Brasil, Coração do Mundo, Padre do Evangelho, Humberto de Campos Muniz narra que Ismael disse que no início do século XIX, que neste século haverá o advento do Consolador, do Espiritismo, que após isso seriam 100 anos de preparação dos outros 100 anos que haviam de vir. Ou seja, após o advento do Espiritismo em 1857, nós teríamos em torno de 200 anos de preparação. Como bem lembrou o Sr. Morenci, sobre a questão do Emmanuel, né, pela sua pergunta, o Chico realmente falou em 2057, sim, o Chico falou em 2057, isso foi no programa Pinga Fogo, onde ele foi entrevistado, foram feitas assim inúmeras perguntas, nem todas foram ao ar, mas tudo que ele falou foi anotado, e no livro Plantão de Respostas, né, é um livro que ficou com o próprio Chico mandou esse livro para imprimir, ele mesmo disse isso. O recado que Emmanuel disse, que por volta de 2057, nós entraremos no mundo de regeneração. Isso não significa que vai chegar a 2057 e vai mudar tudo, não. Isso significa que em 2057 nós teremos o início da implementação do mundo de regeneração. Nós vamos ter só a base, o terreno preparado, que é justamente essa fase de transição que nós estamos vivendo, onde o degredo vai ocorrer, está ocorrendo o degredo em massa para poder implementar. Porque enquanto não tiver preparado o terreno, a gente não pode implementar o mundo de regeneração. É como se fosse um terreno onde você vai construir uma casa e aquele terreno não está planado, está cheio de capim, aí você vai entrar ali, vai ter cobra, vai ter escorpião, vai ter tudo ali. Então você tem que limpar, aplanar o terreno. É isso que está acontecendo no mundo de agora, na fase de transição. A partir de 2057 vai começar a ser implementada a fase inicial. E isso vai durar bastante tempo. Então não vai chegar em 2057, vai estar tudo mudado. A partir dali é que nós vamos começar a implementar. Então é um assunto polêmico, é um assunto complicado, mas tem muita informação. Pretendemos falar mais sobre isso daqui, porque é um assunto assim urgente, é um assunto que interessa a todos, é um assunto que desperta assim, muito interesse. Então nós agradecemos de novo ao senhor Morenci por ter vindo aqui, explicado um pouquinho disso para a gente. Tá? E, para não correr mais com o horário, eu queria deixar um recado. No domingo que nós teremos a palestra do Valci, e logo após nós teremos a apresentação aqui do Grupo de Arte do GEAL, foram as suas primeiras apresentações, em comemoração aos 20 anos do GEAL. Teremos aqui no intervalo entre a palestra e a apresentação um lanche, como diz o nosso chefe Pedro, se vocês trouxerem. Então, se alguém quiser contribuir para esse lanche, será muito bem-vindo, né? Vamos prestigiar aqui, teremos números de canto, de música, será bem interessante. Teatro também será bem interessante. Então, estão todos convidados aqui. Domingo, palestra às 10 horas e às 11h30 teremos uma apresentação do nosso grupo de arte. Vamos então à nossa prece de encerramento.
Senhor Deus, Pai Celestial, vamos elevar nosso pensamento à espiritualidade superior. Nesse momento vamos entrar todos em harmonia. Que a chuva que cai agora renove não apenas o solo, mas que as energias que vêm do alto renove os nossos corações, renove a nossa humanidade, que as bênçãos celestiais possam tocar fundo dentro de cada um e que possamos nos sentir unidos, que possamos abraçar energeticamente a todos aqui presentes, mesmo aqueles que não estão presentes, aquelas pessoas que amamos, aquelas que fazem parte das nossas vidas, e também todas aquelas que não fazem ainda, mas que pertencem a essa grande humanidade, visto que todos nós somos irmãos e um dia estaremos todos em comunhão. Então vamos ensaiar isso agora. Elevem os seus pensamentos. Que a paz, que a harmonia esteja presente dentro de cada um de nós. Que assim seja. Muito obrigado. Boa noite. Pedimos agora o passe. Nossa língua